Saúde irmãos com a paz do Senhor, amém, povo santo. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Aleluia. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, meus irmãos? Essa palavra do Senhor é muito forte para nossas vidas, né? Aqui nos fala: e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado, né? O fariseu, ele foi ao templo orar. E ele estava se exaltando, ele estava, no momento que ele estava orando, ele começou a se exaltar perante o Senhor, dizer que ele não era roubador, não era injusto, que ele não era como os homens que eram roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, que era o publicano que estava orando com ele. Mas ele se exaltou perante o Senhor, mas o publicano não. O publicano se humilhou, ele nem queria ainda levantar os olhos aos céus. Por quê? Porque ele estava se humilhando naquele momento para o Senhor. E ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele confessava que ele era pecador. Ele se humilhou, confessando o pecado dele, falando: tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. E Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, né? Então, qualquer um de nós que queira se exaltar, nós vamos ser humilhados, mas se nós se humilharmos perante o Senhor, seremos exaltados. Muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que elas se acham melhores que as outras, se acham muitas das vezes mais fiel, ficam julgando e criticando os irmãos, e não é isso que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que fazer. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar um pelos outros, amém? Que nós temos que amar uns aos outros e não julgar, porque só quem pode julgar é Jesus. Quem morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado foi Jesus, então só ele pode nos julgar. E ele ainda não nos julga, ele ainda é nosso advogado, ele só vai ser nosso juiz, aleluia, naquele grande dia, aleluia, naquele grande dia que ele for julgar as nações da terra, amém? A palavra do Senhor nos diz que não pode ser o servo mais do que o seu Senhor. Se Jesus, sendo santo, não tem nenhum pecado, ele não julgou os homens quando ele estava na terra, ele não julgou, ele não nos julga. Pelo contrário, ele nos perdoa. Se nós se arrependermos verdadeiramente, ele nos perdoa e ele é o nosso advogado. Então, nem Jesus julgou as pessoas quando ele veio na terra. E por quê? Tem pessoas na terra que querem julgar os seus próximos, os seus irmãos. Aleluia. Não devemos ser assim, devemos orar. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar uns pelos outros. Temos que orar pelos que estão fracos, por aqueles que caíram, nós temos que orar. Nós temos que orar pelos aqueles que nos odeiam, pelos aqueles que nos perseguem, que nos maldizem, para que eles sejam filhos nossos, para que eles sejam filhos do nosso Pai. Nós temos que orar por eles e não julgar. Mas se nós temos que demonstrar amor, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus. Jesus habita em nós. Jesus não julgou a humanidade quando ele veio, não julgou o povo, não julgou as pessoas. Quando aquela mulher foi achada em adultério e os homens trouxeram ela para apedrejar ela perante Jesus, o que Jesus disse? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, todas as vezes que nós formos querer julgar uma pessoa, nós temos que se lembrar disso. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. E logo nós vamos ver que eu e você somos falhos, somos pecadores, nós nada somos. Nós temos que nos humilhar perante o Senhor e dizer: ah, Senhor, ah, Deus, tem misericórdia de mim,
pecador, porque nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz, né? Como pode, né? Aleluia. Uma pessoa querer tirar o cisco que está no olho do irmão, se tem uma trave no teu olho, se tem uma trave no nosso olho, não podemos. Nós temos que cada dia mais e mais ser fiéis, ser perfeitos perante o Senhor, ser de santos, porque eu sou santo, a palavra do Senhor nos diz. Então nós temos que ser santos, porque a salvação ela é individual. Não temos que olhar para o pecado do meu irmão, nem para o pecado dos nossos próximos, mas somente temos que olhar para a santidade de Jesus. Amém? Porque a nossa salvação ela é individual. O Senhor é quem vai julgar. Não somos eu, não somos você, mas sim o Senhor, conforme a vontade e o querer dele. Sabe por quê? Porque até mesmo aqueles pecadores que estão no pecado, o Senhor pode salvar. O Senhor tirou eu e você do lamaçal de pecados para salvar. Quando Jesus estava crucificado, né? Aquele homem que roubava, que ele era um salteador, um ladrão, ele disse: "Lembra-te de mim quando chegar no paraíso." E ele disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Por quê? Porque Jesus o perdoou, porque ele se arrependeu dos pecados dele. Então nós não temos que julgar as pessoas, mas orar para que elas venham se arrepender dos pecados dela, orar para que elas possam ser filhas do nosso Pai, orar para que elas possam ser salvas. Amém? Não devemos querer nos exaltar e dizer: "Eu sou santo, eu sou santo, aquele fulano peca, eu não, eu sou santo, eu não peco, eu sou salvo." Claro que nós somos salvos, mas nós não devemos nos exaltar, porque nós buscamos a presença. Olha, o publicano, ele jejuava 2 vezes na semana e ele se exaltava porque ele jejuava 2 vezes na semana. Ele se exaltava porque ele buscava a presença do Senhor. Ele se exaltava porque ele não roubava, porque ele não era injusto, porque ele não era adúltero, porque ele não era como o publicano. Ele se exaltava, mas o publicano não, o publicano ele se humilhou perante o Senhor e confessou o pecado dele. Então nós não temos que se exaltar, que enxergar os erros e o pecado dos nossos irmãos e julgar. Nós temos nem apontar os erros e o pecado dos nossos irmãos, nós temos que orar por eles, nós temos que nos humilhar, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque nós todos somos falhos e pecadores, nós nada somos, nós somos pó, barro, cinza, é isso que nós somos, nós não somos nada sem a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus nós morremos, e Jesus nos ensinou que nós não devemos julgar os nossos próximos, porque com a medida que nós julgardes, nós seremos julgados. Então eu e você não queremos ser julgados, então nós não temos que julgar. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, fique com essa palavra da parte do Senhor. Uma boa noite. Que o Senhor proteja você e sua casa, os livre de toda morte e de todo mal, em nome de Jesus. Amém?